O objetivo desta aula é dar mais um passo no estudo dos conjuntos numéricos. A gente precisa dos números para quê? A gente precisa dos números para contar, para medir, para comparar quantidades. Desta forma, temos uma necessidade muito grande de conhecer os números, conhecer os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente teve contato foi o conjunto dos números naturais, simbolizado pela letra N, um N maiúsculo. O conjunto dos números naturais é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4. Sempre que eu quero encontrar o número seguinte, ou seja, o sucessor, eu somo uma unidade. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então observe que nesta dinâmica eu vou ter infinitos números naturais. Porque sempre que eu tiver um número natural, eu somo uma unidade e acho um número seguinte. Ou seja, o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos. Existem infinitos números naturais. Sempre que eu pensar num número natural, 1 bilhão, eu posso somar uma unidade e achar um número seguinte. Como é que eu simbolizo que existem infinitos números naturais? Eu simplesmente coloco aqui, 3 pontinhos, reticências, ou seja, existem muito mais, existem infinitos números naturais. Então, inicialmente, o que era que eu tinha? O conjunto dos números naturais. Eu conhecia apenas os números naturais. Será que dava para resolver qualquer tipo de problema usando apenas os números naturais? Não. Multiplicar não tinha problema. Sempre que eu multiplico dois números naturais, eu acho um número natural. 2 vezes 3 vai dar 6, que é um número natural. 5.000 vezes 4, 20.000, que também é um número natural. Então, qualquer problema envolvendo a multiplicação, tranquilo, a gente conseguia trabalhar apenas com os números naturais. No caso da adição, também. Se eu somo dois números naturais, o que eu acho é um número natural. Ou seja, 2 mais 1 é igual a 3. 5 mais 7 é igual a 12. Sempre eu vou obter como resposta da soma de dois números naturais um número natural. Então, somar para a gente também não tinha problema. A gente costuma dizer que o conjunto dos números naturais ele é fechado para a multiplicação e para a adição. Ou seja, sempre somando números naturais, a gente obtém números naturais. Sempre que multiplicamos números naturais, a gente obtém números naturais. Agora, no caso da subtração, isso não é verdade. Se eu pego, por exemplo, 4 subtraio 3, dá 1, é um número natural, beleza. 10, se eu subtraio 2, é igual a 8, é um número natural, beleza. Agora, quando eu pego um número menor e eu vou subtrair um número maior, a resposta não se encontra aqui dentro. Ou seja, a resposta não é um número natural. Por exemplo, eu tenho 100 reais num banco. Eu vou lá e pego 120 reais. Observe que eu peguei no banco mais do que eu tinha. Ou seja, eu peguei 20 reais a mais. E como é que eu vou simbolizar esses 20 reais que eu estou devendo ao banco? Não existe um número natural para simbolizar isso. Então, a gente teve a necessidade de criar números negativos. Números que simbolizassem estar devendo. Ou seja, tenho 100 reais no banco, tirei 120 reais, eu estou devendo 20 reais. Ou seja, essa quantidade é simbolizada com um sinal negativo na frente. Qual é a minha situação? Estou devendo 20 reais. Ou seja, essa quantidade vai ser representada por menos 20. Eu tenho um termômetro que me fornece a temperatura ambiente. Então, a temperatura do ambiente pode estar a 0 graus Celsius, a 1 grau Celsius, a 2 graus Celsius. Mas se a temperatura estiver abaixo de 0 graus Celsius, eu não tenho um número natural que simbolize isso. Mais uma vez, eu preciso de um número negativo. A temperatura está a menos 2 graus Celsius, que a gente entende que corresponde a 2 graus Celsius abaixo do zero.
Ou seja, eu entendo que é uma temperatura abaixo do zero. Ou seja, o sinal negativo, mais uma vez, vai me indicar algo que eu não tinha no conjunto dos números naturais. Se eu colocar 2 graus Celsius, eu sei que corresponde a 2 graus acima de 0 graus Celsius. Agora, abaixo de 0 graus Celsius, eu não tenho nenhum número que simbolize essa temperatura. Então, mais uma vez, a gente precisou criar os números negativos. E daí que a gente precisou criar os números negativos, ou seja, ampliando o conjunto dos números naturais, acrescentando ao conjunto dos números naturais números negativos. E a esse conjunto maior, composto pelos números naturais e os números negativos, a gente usa o símbolo Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Então, basicamente, o que foi que a gente fez? A gente acrescentou aos números naturais infinitos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, reticência. Infinitos números negativos. Então, agora eu tenho um conjunto mais amplo. Agora eu tenho um conjunto dos números inteiros. Agora eu posso subtrair sem problema. 10 menos 17, eu tinha 10, tirei 17, estou devendo 7. Ou seja, a resposta é menos 7, que é um número inteiro. Então agora eu tenho um conjunto fechado para a subtração. Ou seja, se eu pegar dois números inteiros e subtrair, como resultado eu vou ter um número inteiro. 100 menos 80 dá 20. 80 menos 100 dá menos 20. Sempre que eu subtrair números inteiros, eu vou encontrar como resposta um número inteiro. Então agora eu tenho um conjunto que ele é fechado para a adição, a subtração e a multiplicação. Se eu multiplico dois números inteiros, eu vou ter como resposta um número inteiro. Se eu somo dois números inteiros, eu tenho como resposta um número inteiro. Se eu realizar a subtração de dois números inteiros, eu tenho como resposta um número inteiro. Agora, será que o conjunto dos números inteiros ele é fechado para divisão? Será que se eu pegar um número inteiro e dividir por outro, eu vou encontrar como resposta um número inteiro? Infelizmente, não. Por exemplo, se eu pego 10 e divido por 2, peguei um número inteiro e dividi por outro número inteiro. A resposta é 5, que é um número inteiro. Porém, se eu pegar um número menor, 5, por exemplo, e dividir por um número maior, 10, 5 dividido por 10, eu não vou ter como resposta um número inteiro. Ou seja, o conjunto dos números inteiros não é fechado para a divisão. Existem divisões que eu faço que não vai me dar como resposta um número inteiro. Se eu pego 3 e divido por 4, eu não vou encontrar como resposta um número inteiro. E aqui eu chamo a atenção. Ao invés de utilizar o símbolo de divisão, eu posso usar também uma barra. Ao invés de escrever 3 dividido por 4, eu posso escrever 3 dividido por 4. Desta forma aí. Ou até mesmo posso utilizar uma barra inclinada. 3 dividido por 4. Ou seja, agora eu tenho que criar novos números. Números que tornem o conjunto fechado para a divisão. Que me dê respostas para esse tipo de problema. 3 dividido por 4. Então, aos números inteiros, eu vou adicionar essas frações. E o que são frações, Marivaldo? Agora, eu não vou pegar quantidades inteiras. Eu vou partir essas quantidades no que nós chamamos de frações, parte de uma quantidade inteira. Então, se acrescentamos essas frações ao conjunto dos números inteiros, vamos ter um conjunto mais amplo que nós chamamos de conjunto dos números racionais, cujo símbolo que representa é a letra Q. Então agora eu tenho a resposta. Marivaldo, 3 dividido por 4, como é que eu represento? Eu posso representar com uma fração 3/4, que é um número racional.
Então agora é bom que fique claro na cabeça. Todo número natural é um número inteiro, já que o conjunto dos números naturais fazem parte do conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro é racional, pois o conjunto dos números inteiros faz parte do conjunto dos números racionais. Todo número natural também é racional, ou seja, o conjunto dos números racionais é um conjunto mais amplo, que engloba o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, e as frações também. Agora, Marivaldo, você listou o conjunto dos números naturais, ó, os elementos são 0, 1, 2, 3, 4, ó, reticência. Listou o conjunto dos números inteiros, ó, reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vírgula, reticência. Por que você não listou o conjunto dos números racionais? Porque não dá para fazer isso. Entre dois números inteiros, você tem infinitos números racionais. Então, a forma que a gente tem de representar esse conjunto é justamente esta aqui. Vamos entender? X tal que x é igual a sobre b. Ou seja, x é igual a A dividido por B. E A pertence a Z, ou seja, A é um número inteiro e B pertence a Z asterisco. Ou seja, B também é um número inteiro, mas não pode ser zero. E a gente vai entender por que B, porque o termo que está aqui embaixo dividindo não pode ser zero. Marivaldo, eu não entendi nada. Vou traduzir para vocês. Um número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Se eu consigo escrever esse número na forma de uma fração, este número é um número racional. Ainda não entendi muito bem. 2 é um número racional. Por que, Marivaldo? Eu posso escrever 2 como sendo 4 dividido por 2. Escrevi o número 2 na forma de fração. Ou poderia ter escrito 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 não é igual a 2? Então 2 pode ser escrito na forma de fração. Então 2 é um número racional. Assim como o número menos 3. Menos 3 é um número inteiro. É um número inteiro negativo. Mas também é um número racional. Porque eu posso escrever na forma de fração. Eu posso escrever menos 3 como sendo menos 3 dividido por 1. Escrevi na forma de fração. Ou posso escrever menos 3 como menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 também é menos 3. Ah, Marivaldo, por isso que todo número natural, ele é racional, porque dá para escrever na forma de fração. E todo número inteiro também é racional, porque todo número inteiro dá para a gente escrever na forma de fração. Ó, o número 10. Eu posso escrever como 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 não é 10? Então pronto, escrevi o número 10 na forma de fração. Então o número 10 é um número inteiro, mas também é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Agora, a gente sabe que uma fração é uma divisão. E como é que a gente chama os termos de uma fração? Quem vem em cima a gente chama de numerador. E quem vem embaixo é o denominador. Agora, Marivaldo, eu não entendo por que o denominador não pode ser zero. Observe, B pertence a Z asterisco. Ou seja, B pertence ao conjunto dos números inteiros, mas B não pode ser o zero. Por que será? Vamos entender aqui. Se eu pego 10 e divido por 2, quanto é que eu encontro? 5. Por que 5? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Ó, e não vai sobrar nada, para 10 nada. Então essa é a lógica. 10 dividido por 2 é igual a 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. Então vamos lá. Se eu for dividir, por exemplo, o número 10 por 0, quanto é que vai dar? Qual é o número que vezes 0 vai dar 10? Eu não tenho resposta para isso.
Marivaldo, dá 0. 0 vezes 0 é igual a 0. Marivaldo, dá 10. 10 vezes 0 é igual a 0. Então, não vai ter nenhum número que multiplicado por 0 dê 10. Ou seja, esse quociente aqui, ó, não existe. A gente não tem resposta para essa operação. Agora, por outro lado, se eu quero dividir 0 por 0, quanto é que vai dar? Ó, se eu disser que dá 2, está correto, porque 2 vezes 0 é igual a 0. Mas se eu disser que dá 3, também vai estar correto. 3 vezes 0 é igual a 0. Se eu disser que dá 1 milhão, também está correto. 1 milhão vezes 0 é igual a 0. Então, para essa primeira situação, ou seja, um número diferente de 0 dividido por 0, eu não tenho resposta. Agora, para essa outra situação, 0 dividido por 0, eu tenho infinitas respostas. Ah, Marivaldo, 0 dividido por 0 dá 1 milhão e 1. É verdade. 1 milhão e 1 vezes 0 é igual a 0. Então, por isso que a gente evita ter o 0 no denominador. Porque ou eu não vou ter resposta, ou eu vou ter infinitas respostas. E daí que para ser um número racional, o denominador jamais pode ser igual a 0. Como ler frações? Então vamos ver aqui alguns exemplos. 1 meio. Quando o denominador for igual a 2, a gente vai utilizar o termo meio. 1 meio, 2 meios, 3 meios. Ou seja, a gente fala o número que está no numerador, seguido da palavra meio. 2 terços. Quando o denominador for 3, vamos utilizar o termo terço. Então, posso ter uma fração de 1 terço, 2 terços, 4 terços e por aí vai. 20 terços. Quando o denominador for 4, eu vou utilizar o termo quarto. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 30 quartos. Quando o denominador for igual a 5, eu vou utilizar o termo quinto. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 40 quintos. Quando o denominador for igual a 6, eu vou utilizar o termo sexto. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 40 sextos e por aí vai. Quando o denominador for igual a 7, eu vou utilizar o termo sétimo. 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos, 40 sétimos. Quando o denominador for igual a 8, eu vou utilizar a expressão oitavos. 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 40 oitavos, 1 oitavo. Quando o denominador for igual a 9, eu vou utilizar o termo nono. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 80 nonos. Quando o denominador for 10 ou uma potência de 10, aí a coisa muda um pouco. 1 décimo, 2 décimos, 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos. Ou seja, quando o denominador for igual a 10, eu vou utilizar décimo. Quando for igual a 100, centésimos. Quando for igual a 1000, milésimos. Igual a 10.000, décimo de milésimos. Então, eu tenho 23 décimos de milésimos. E quando não for uma potência de 10, mas for um número maior que 10, eu vou utilizar no final a palavra avos. 1 vinteavo, 2 vinteavos, 30 vinteavos, 1 dozeavos, 10 dozeavos, 40 trintaavos. Ou seja, sempre acrescentando a palavra avos. Então vamos lá, eu tenho essa fração aqui. Como é que eu leio? 1 meio. E o que é que representa essa fração? Representa o seguinte: eu tinha algo inteiro, por exemplo, uma barra de chocolate, dividi em 2 partes. O denominador sempre indica em quantas partes nós dividimos a quantidade inteira, ou seja, dividir em 2 partes. E o numerador indica quantas partes eu tomei para mim. Então, eu tomei uma parte de 2. Isso aqui corresponde a 1 meio. Mas, Marivaldo, isso é a metade da barra de chocolate.
Exatamente. Pegar 1/2 de uma barra de chocolate é o mesmo que pegar metade dessa barra de chocolate. Agora, existe uma outra forma de representar essa fração. Uma fração não é uma divisão, eu vou efetuar essa divisão. Então, 1 dividido por 2. Sim, Marivaldo, mas 1 é menor que 2. Como é que você soluciona isso? Coloca um 0 aqui na frente e um 0, aqui. Agora dá para dividir. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Ó, para 10, nada. Ou seja, 1/2 é o mesmo que 0,5. E agora surgiu para a gente um novo tipo de número. Um número, tá ok? Que tem uma vírgula. É o que nós chamamos de um número decimal. Então, a fração também pode ser representada através de um número decimal. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho a fração 3/4. Isso significa que eu peguei um certo objeto, dividi em 4 partes e peguei 3 para mim. Lembrando, o denominador corresponde quantas partes eu dividi o objeto e o numerador quantas partes eu tomei para mim. Então vamos lá, eu peguei um objeto, por exemplo, uma barra de chocolate e dividi em 4 partes iguais e tomei 3 partes para mim. Então eu fiquei com 3 partes de 4, ou seja, com 3/4 da barra de chocolate. E Marivaldo, e quanto foi que sobrou? Como é que a gente se refere à quantidade que sobrou? Sobrou uma parte de 4 partes que eu dividi a barra de chocolate. Ou seja, sobrou 1/4 da barra de chocolate. Agora, tem uma outra forma da gente representar essa fração 3/4? Tem. Vamos dividir 3 por 4. A gente não pode esquecer que uma fração é uma divisão. Esse traço aqui representa uma divisão. Então vamos lá, 3 é menor que 4. Coloco o 0 aqui, 0, aqui. Agora dá para dividir 30 por 4. Vamos lá? Dá 7. 7 vezes 4, 28, para 32. Quero continuar a conta. Acrescento 0 aqui. Preciso fazer alguma coisa aqui, Marivaldo? Não. Basta acrescentar um 0 aqui, ó, na frente do 2. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Ou seja, 3/4 é o mesmo que 0,75. E quanto sobrou mesmo, Marivaldo? Não foi 1/4? Como é que a gente representa 1/4 utilizando números decimais? Vamos lá? 1 dividido por 4. 1 é menor que 4. Coloco o 0 aqui, 0, aqui. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Quero continuar a conta. Coloco o 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 1/4 é o mesmo que 0,25.